Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 2 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. E apesar de nosso mercado não ter funcionado no dia 1º, ontem, que foi dia do trabalho aqui no Brasil, nossas ADRs funcionaram normalmente lá em Nova York. Então a gente tem aí, nesse início de dia, uma flutuação do índice futuro que sobe neste momento 0,40%. Muito em conta dessa alta que tivemos nas ADRs de quase todos os ativos brasileiros, com destaque para Vale, que subiu mais de 1%, para Bradesco, que também subiu mais de 1%. Apesar do mercado, não só as ADRs brasileiras, mas o mercado internacional ter perdido um pouco de força na última meia hora de pregão ontem, a gente conseguiu o nosso índice, né, de ADRs, o BR20 ou EWZ, enfim, qual é que você vai olhar, conseguiu aí mais um dia de alta no mercado lá fora, e isso meio que vai ser precificado na nossa abertura, né? Tem muita gente que me pergunta de ADR, se vale a pena olhar as ADRs lá fora. Vale muito a pena em dias como ontem, né? Foi feriado aqui no Brasil, para a gente ter ideia de como o ativo que a gente deseja se posicionar, o ativo que a gente está posicionado, vai performar lá fora, né? Quando abre o mercado à vista aqui e abre também a ADR lá fora, esses preços se ajustam, porque a ADR nada mais é do que o direito de ter ação aqui no Brasil. Então o preço das duas coisas, da ADR e da ação, tende a valer a mesma coisa. Quando tem uma distorção de 1 centavo, 2 centavos, você já tem lá alguém arbitrando essa diferença, perfeito? Bom, o mercado acionário da China caiu um pouco. A China soltou alguns números referente à produção industrial que veio abaixo do que se esperava. Isso impacta diretamente, principalmente Vale e siderúrgicas, ou seja, apesar da alta da ADR ontem, é natural que hoje elas tenham alguma dificuldade por conta desses números que saíram, apesar de que o minério de ferro de domingo para segunda subiu bem e, apesar do minério à vista ter terminado com a leve queda, né, o minério futuro negociado na Bolsa de Dalian subiu 3,5%. Então, isso compensa um pouco aí esses números que saíram na China, porém as mineradoras lá em Londres estão trabalhando no campo negativo. Então eu imagino que a Vale não vai aproveitar toda a euforia das ADRs ontem. Hoje ela provavelmente tem aí algum tipo de dificuldade na abertura, perfeito? Nós tivemos um mercado na sexta-feira, na sexta-feira, né, que performou muito bem. A gente conseguiu subir um pouco mais, chegando num ponto em que a gente entende que é um ponto de resistência para o nosso mercado e que eu quero mostrar para vocês, apesar de que a gente tem uma dica aí de um setor que é muito importante para o Ibovespa, que já ganhou força e mais um pouquinho de alta hoje tende a ir-se embora, deixar para trás as resistências e pelo menos acenar a bandeira da tendência de alta novamente, tá ok? Até por conta dessa coisa das ADRs funcionarem, da gente ficar um pouco sem referência, eu hoje não separei aqueles ativos que eu sempre no primeiro dia útil da semana separo. Eu vou fazer isso amanhã pela manhã. Então hoje eu vou dar uma olhada no Ibovespa, falar de 5 ativos que são muito relevantes aí, juntos representam aí quase 50% do Ibovespa, e depois a gente vai responder as perguntas de vocês. Amanhã eu passo aquele dia aqui falando aí dos ativos que eu separei para a semana, para fazer operações de swing trade, perfeito? Bom, vamos lá. Primeiro, olhando aqui o pitch da Clear, a gente tem aí, neste momento, o índice futuro subindo bem pouquinho, né? Ele já teve melhor, ele já teve cotado em 66.500, nesse momento está 66.380, subindo 0,26, o dólar está praticamente zerado. E a gente tem aqui aquilo que eu falei para vocês, o Ibovespa se aproximando daquele ponto que há um mês e meio, quase 2 meses, eu falo que é o ponto de resistência do nosso mercado, nessa região aqui perto de 66, entre 66.100 e 66.200, ou seja, o mercado aí a 800 pontos, ou seja, pouco mais de 1% de um rompimento de um ponto importante, o que traria novamente a tendência de alta, o lugar onde a gente deixa de pisar no freio e começa a pisar mais no acelerador, perfeito? Esse viés aí de rompimento para cima se torna mais presente justamente porque um setor que é muito impactante para o Ibovespa, que é o setor de bancos, né, já desponta e já rompe essa resistência, né? Então o Itaú terminou a sexta-feira levemente acima do rompimento, o rompimento era 39,20, ele terminou a 39,24. A BBDC já deixou esse rompimento para trás, as ADRs subiram bem, então provavelmente
subiram bem ontem, né? Provavelmente ele vai abrir aí perto de romper o topo aí da quinta-feira, perfeito? E a única que falta e que tem um pouco mais de dificuldade de tracionar nesse momento, talvez até por ser estatal, é exatamente a BBAS, que ainda tem uma resistência aqui por volta de R$ 33,20, perfeito? Petrobras ainda longe de reverter tendência, né? A Petrobras tem tendência de baixa no gráfico diário, mesmo tendo deixado por enquanto um fundo mais alto que o anterior, ainda não tem o sinal aqui do difusor de que pode vir para uma reversão de tendência, ou seja, para falar em reversão de tendência com Petrobras somente neste rompimento de linha de tendência. E a Vale, que tem um gráfico um pouco mais complexo, né, chama muito a atenção o gráfico de 60 minutos, né, que esse sim deixou um fundo aqui, né, mais alto que o fundo anterior. O difusor já está cruzado para cima, então muito provavelmente a partir do rompimento de 26,50 ela fica novamente interessante para pensar em compra. Vamos ver se a partir da abertura de hoje ou a partir das 11 da manhã a gente tem essa condição para tentar algo comprado, observando, claro, né, muito mais o gráfico de 60 do que o gráfico diário, que ainda é um gráfico bem desafiador. Pois bem, fora a Petrobras, que é uma que ainda tem aí um desafio grande para pensar em reversão de tendência, esses outros 4 ativos já tem aí uma situação um pouco mais fácil esses ativos reverterem tendência e puxarem, quem sabe, o Ibovespa para o rompimento deste ponto, que é o que faria aí de novo o mercado andar, as operações começarem a fluir e a gente depender menos de sorte, menos de escolher o ativo certo, o setor certo, para justamente ficar focado aí, quem sabe, num movimento de tendência plena, né? A gente até deu muita sorte, nas últimas semanas a gente indicou alguns ativos como a HGTX3, né? Que ontem, na sexta-feira chegou no alvo da operação, uma subida muito forte, mas mais uma vez, a gente dependeu de sorte, soltou balanço, veio muito bom, né? A gente tem aí mais alguns ativos tentando tracionar, tentando fazer um movimento bonito, mas assim, dos 150 ativos que a gente tem para operar no mercado, né, a gente tem 10 fazendo movimento. A Embraer também na venda, a gente conseguiu aí acertar uma venda muito boa, Pomo 4 também, CSNA que já chegou no alvo, mas é muito mais sorte de acertar o setor numa determinada semana, ou até muitas vezes o ativo de um determinado setor na semana, do que justamente ter o mercado em tendência e ficar mais fácil de acertar todos os ativos, tá ok? Bom, vamos começar a falar agora sobre as perguntas que vocês estão fazendo. Eu vou começar com a pergunta do Tiago, né, que está comprado em Usiminas. Pois bem, Tiago, você está comprado num ativo em tendência de baixa. Quando você está comprado num ativo em tendência de baixa, o melhor que você faz é deixar o stop muito curto para sair o mais rápido possível daquele ativo, né, e pensar em alvos pequenos, porque se a tendência é de baixa, a tendência é que caia. Se a tendência é que caia e você está comprado, concorda que está tudo errado? Então, olha, eu pensaria em colocar um stop aí em Usiminas já abaixo aí desse fundo, 4,10 talvez, né, para se perder um pouco de força, né, quer dizer, se virou de novo para a tendência de baixa, você já cai fora da operação o mais rápido possível, tá ok? Vendido em Cosan 3, Cesan 3, pois bem, a gente falou de venda, Rafael, em Cosan, há 2 semanas atrás, né, ela perdeu um fundo relevante, acabou ganhando um pouco de força aí na semana passada, né, na verdade na quinta-feira, né, a venda dela foi aqui nesse ponto. É importante que ela encontre resistência aqui até esses 36,50, eu acho que o stop já poderia ficar acima disso, se ela conseguir superar esse ponto aí, não vale mais a pena ficar na operação, tá? O que acha de compra em Elbor acima de 2,70? Vamos lá, Felipe, é um ativo muito mais desafiador do que outros do setor, como por exemplo Cyrela, como por exemplo MRV, né? Mas enfim, tem aí uma lateralização muito parecida com a lateralização que faz o nosso mercado, tá? Então, acima desse ponto, que é exatamente aqui os 2,70 que você fala, a gente tem uma possibilidade de pensar em compra do ativo com stop abaixo de R$ 2,40. É um stop de 10%, portanto, tomar bastante cuidado, né, com o tamanho de capital que vai colocar no papel, tá? Tomando esse cuidado, eu acho que não tem problema nenhum aí surfar esse rompimento aí, eventualmente, se ele acontecer, tá? Depois o Douglas está comprado em Smiles.
Pois bem, Douglas, Smiles é um que surpreende, né? Há muito tempo em tendência de alta, né? Sexta-feira rompeu mais um topo, foi-se embora, o alvo é infinito, né? Porque não tem resistências anteriores no papel para a gente observar um ponto de dificuldade. O stop abaixo de R$ 65,25, tá ok? E aí você pode sair no que você determinou como um bom lugar para gerenciamento de risco, que é a única resistência que dá para entender, para encontrar no papel exatamente essa, tá ok? Comprado em Rente 3, o Cunha está comprado em Rente 3, um outro setor que performa muito bem, apesar do mercado lateral, né? O setor tem dado aí boas subidas com Pão de Açúcar, com Magazine Luiza, com Lojas Renner, até mesmo a Lame 4 aí tenta ganhar tração, enfim. E não é diferente com a Rente 3, rompeu um ponto de resistência importante na semana passada, subiu bem. O problema dela é que o stop ficou longo, né? Porque não para de subir, né? Então, o stop seria abaixo de R$ 43,00, entendeu, Cunha? Mas talvez valha a pena você colocar um stop intermediário, aqui, por exemplo, abaixo de R$ 45,50, para não ficar com esse stop tão longe do preço, tá ok? Depois, o Joar está comprado em GGBR4, é a mesma coisa de Usiminas, Joar. Tá comprado em ação em tendência de baixa, a melhor coisa que você faz é botar o stop curto e alvo pequeno, tá certo? Porque já que a tendência é de cair, você precisa sair disso o mais rápido possível, né? Ainda mais num momento como esse que tem 1.500 ações apitando para compra, né? Você vai ficar com seu dinheiro parado num troço que está em tendência de baixa, não faz muito sentido, né? O fundo aí da GGBR, que eu considero que, se rompido, na verdade pode até trazer uma venda, né? Exatamente 9,50. Então fica atento com esse ponto para cair fora da operação. Tá? Eu quero comprar Gol. A Gol, Ortega, deu uma bela operação de compra lá para os meus alunos que seguem lá a sala de análise da Clia, né? A gente falou de compra nela no rompimento de 8,70, né? E ela consolidou aqui perto desse ponto. Eu acho que quem está comprado pode, inclusive, colocar o stop aqui abaixo de 9,60, né? Abaixo de 9,60 a coisa começa a ficar complexa, né? E compra nesse ativo só acima de 10,40. A partir desse ponto aqui você tem uma perna de alta, um rompimento do topo, preço descansando, consolidando, e aí rompeu de novo para cima, sai da consolidação e ganha tendência novamente, tá? Vamos lá, comprado em SLCE3. SLCE3. Essa semana vai ser da Positivo Tecnologia, anote aí, vixe. Eu não sei como é que vocês conseguem isso aí de saber que essa semana tal ativo vai subir. Eu não consigo isso. Mas se eu conseguisse saber dessas coisas, eu ia querer saber os números da Mega Sena. Parece que acumulou de novo, né? Mas vamos lá, SLC lindíssima, tá? Muito bonita. Se está comprado no papel, deixa eu ver, né? Eu acho que já está comprado no papel. Poxa vida, parabéns, tá? Um papel muito bonito, tá? É o Driver, tá muito bonito. É a mesma coisa de Rente, né? Subiu tão rápido que fica um lugar, o stop tá aqui embaixo, não dá para deixar o stop tão longo. De repente o stop aí abaixo de 18,80, um pouco abaixo da mínima do candle de sexta-feira, já tá muito bom, tá? Parabéns. Depois tem o Cunha também, comprado em positivo. Ah, agora sim, tá comprado e vamos pro jogo, igual qualquer outra, né? Sem aquela coisa de que vai subir com certeza, porque isso é impossível ter, tá? Bom, é um ativo em consolidação, olha só, Cunha, tá passando por, rompeu um ponto importante, que é exatamente essa região, acho que provavelmente deu compra aqui, você já pode ter um stop abaixo de 3,40 e abaixo, acima aqui do rompimento 3,75, fica realmente 3,75, 3,76, fica muito bonito novamente, tem tudo aí para buscar o topo anterior, mas precisa romper esse ponto para de novo a gente pensar em compra no ativo, tá ok? Venda em CSNA3, CSNA3, vamos lá, Gregory. Então, esse setor inteiro está em tendência de baixa, né? E muita gente, quando você tem um dia de alta, o cara já quer comprar, e a gente até compra pensando em day trade, né? Mas não no swing trade. Então, o lado é esse mesmo, Gregory. Eu acho que isso a gente só precisa ficar atento para uma coisa, né? Se aquele rompimento do gráfico diário do Bovespa acontecer para cima,
esquece as vendas, né? Se tiver vendido já alguma coisa, estopa as vendas e aí é muito melhor ficar focado nas compras de ativos, né, que estão em tendência de alta, tá ok? Bom, André, mas se não romper, bate lá, volta, enfim, eu acho que o rompimento deste fundo aqui, que está aqui na região de 7,50, é o ponto aí de start das vendas novamente, tá ok? Comprado, vale a pena entrar em MRV? Bom, MRV, só pedir para o pessoal aí colocar sempre se está comprado, vendido, se quer comprar ou vender, para a gente ter um norte aí na resposta. Às vezes você está comprado, você precisa de um stop, de um alvo. Se você quer comprar ou vender, né, você precisa de um ponto de entrada junto com o stop alvo, então muda muito. Coloca sempre se está comprado, vendido, se querem comprar ou vender para ficar mais fácil a resposta. Ainda tem entrada MRV? Pois bem, olha, a nossa entrada foi no rompimento de 15,70. Se afastou um pouco dessa entrada, mas se ela tiver algum problema, voltar aqui perto dessa região, eu acho que essa região é um bom ponto aí para fazer uma entrada, tá ok? Vamos lá, comprado em Amar 3, esse é um ativo que tem uma liquidez um pouco menor, né? Então tem que ter um cuidado adicional. Amar 3, vamos lá. Pronto. Tem que ter um cuidado adicional com a quantidade de dinheiro que vai colocar, justamente para não ficar aí sem ter como estopar uma operação, né? A liquidez ela é muito importante para as operações day trade, muito, né? Mas ela é importante também para as operações swing trade. Então, quando você pega um ativo que negocia pouco, né, que tem uma liquidez pequena, então você pega, por exemplo, ela teve aí 216 negócios aí na sexta-feira, né? Para você ver como ela é um ativo de pouquíssima liquidez. Então, tem que tomar cuidado que a gente vai falar de ponto de stop. Bota o stop abaixo dos R$8, mas você precisa ir lá no book e ver se tem ordens aí, porque se às vezes nem tem, e aí não tem stop de fato, né? Então, esse é o cuidado que deve ter com esses ativos, tá? Mais ainda, ela tem uma resistência aqui até os 8,40, 8,45. Acima disso é que ela volta a ficar muito bonita, está passando por uma consolidação, tá? Comprada em Movida, foi uma indicação de semana passada, né, que não andou muito, né? Ela está lá parada nessa região de 8,70, 8,80, né? Até parecia que ia performar muito bem na sexta-feira, acabou voltando um pouco, mas soltou balanço também, ó. Enfim, está acima do nosso ponto de entrada, o stop continua o mesmo de quando a gente fez a indicação, não mudou muita coisa, vamos torcer para que ela ganhe força a partir de agora, tá? Vamos lá, deixa eu pegar mais alguns ativos aqui para a gente dar uma dissecada aqui. Comprado em CESP 6, qual seria o stop? Vamos lá, boa pergunta, né? Aliás, hoje vai sair um vídeo meu, pessoal. Para quem não conhece, eu até vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, né, o endereço do meu blog. Hoje eu vou fazer um vídeo, na verdade eu já fiz um vídeo, hoje ele vai ser liberado, falando exatamente de onde colocar stop, né, utilizando a teoria de Dow, tá? Então, para quem gosta, depois vocês vêm aqui, ó, é bem simples o endereço, ó, andremoraesnabolsa.com.br, tá? Clicou aqui, você vai entrar no blog, né, e aí você tem pelo menos uma postagem por semana, né? Eu aproveitei esse monte de feriado e fiz vários vídeos, então nessas últimas semanas eu estou fazendo 2 por semana, provavelmente as próximas 2, 3 semanas a gente vai fazer aí 2, 3 postagens por semana. Então tem de imposto de renda. O último que a gente fez foi tempo gráfico para day trade swing. Então você clica aqui, abre uma página que fala exatamente sobre esses tempos gráficos. Você pode assinar aí colocando nome e e-mail para receber aí sempre o e-mail quando a gente mandar vídeo novo, tá? Hoje saiu justamente ensinando aí os pontos que eu utilizo para colocar stop loss nas operações, tá ok? Vamos falar aqui de CESP e respeitando exatamente isso, né? Se a tendência é de alta, né, o fundo não pode ser rompido. Como o CESP tem fundo aqui perto de 16,90, stop está abaixo disso. Por enquanto, é o stop que eu acho mais adequado aí para o papel. Tá muito bonito, tá? Por acaso não é uma indicação minha, mas poderia ser uma condição gráfica que eu gosto bastante. Tá bem bonito aí esse papel, tá? Parecido aí com... Eu acho que não tem nenhum ativo que tem essa condição, né? Tanto a MRV quanto a Multi.
Aliás, BBSE talvez aí uma das que eu indiquei semana passada também era uma indicação de correção nas médias móveis, tá? Tá bem bonito o papel. Vamos lá, Usiminas a gente já fez análise, compra de Ambev, puxa vida, né? O que falta para Ambev, o Jonas, é um bom gerenciamento de risco, porque não é um gráfico feio, né? Mas é um gráfico que tem, enfim, vamos dar uma olhada aqui para vocês entenderem o que está falando, né? Ambev deu compra aqui no rompimento de 17,70, já foi, já voltou, já subiu de novo, tem stop aqui abaixo de 17,88, até pensando bem, né, no rompimento aí desses 18,40, tem um novo ponto de entrada com stop bem curto, né? O stop aqui em 17,88. Ficar só atento com essa região aqui de 19,40, que esse topo aqui é um topo bem importante, é um topo que ela tem bastante dificuldade aí de ultrapassar, tá? Vamos lá, depois BR Malls, BRML3, perfeito, vamos lá, BR Malls. Deixa eu carregar aqui. É um ativo que tinha tudo para subir, mas resolveu entrar em consolidação. Então a preocupação maior aqui é com stop abaixo de 11,85, não tem nada para fazer e ela só ganha força, quer dizer, só volta a ficar bonita de novo para a gente falar em compra a partir do rompimento de R$ 12,58, perfeito? Só a partir daqui é que as coisas ficam mais bonitas para ela, perfeito? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, mas estarei durante todo o pregão lá na sala de análise da Clear. Se você é cliente Clear, você pode entrar por aqui, ó. Vem aqui no pitch. Eu tô aqui, são duas salas que a gente tem, dois blackboards. Eu fico aqui nessa sala de análise. Clicando aqui vai abrir o blackboard, você vai conseguir acompanhar a gente durante todo o pregão. E para quem não é cliente, mesmo assim desejar assistir nossas aulas, pode vir aqui, clicar em analistas, certo? E depois vir aqui em Trade Room e clicar aqui em acesso para não cliente. Clicou aqui, vai abrir uma página onde você vai colocar nome, sobrenome, e-mail e vai acompanhar a gente durante todo o pregão. Tem lá uma sala com as minhas indicações day trade, aliás, minhas indicações swing trade, e na outra sala estamos lá para, caso o mercado dê entrada, nós falarmos aí dessas entradas tanto no day trade quanto no swing trade e eventualmente falando também de renda fixa, perfeito? Uma ótima semana a todos, bons trades e se Deus quiser amanhã a gente está aqui de volta para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço e até lá. Tchau!